Oi, irmãos, que a paz do Pai esteja com vocês. Eu sou o Wagner, esse é o canal Verdade das Escrituras. Hoje eu quero ler o livro de Ageu. Não ele completo, são apenas 2 capítulos, né? Mas tomaria muito tempo para um vídeo, mas eu incentivo você a ler ele inteiro e eu vou dar aqui uma ideia de sentido do que significa isso para mim. Lembrando que Ageu era um profeta, da parte do nosso Pai. Ele falava aquilo que o Criador dos céus e da terra mandava ele dizer. Só que, entenda uma coisa, tudo que ele disse, tudo que aconteceu naquela época, não, não tinha necessidade de ser escrito, de estar arquivado, de estar gravado em algum lugar, se não fosse, se não tivesse importância para nós hoje. O que é a história, mas profecias, quando se trata dos profetas, tem muito a ver com o nosso dia, tem muito a ver com a nossa vida, e isso aqui é totalmente ligado a nós, ao nosso presente e ao nosso futuro. Ok? Eu vou ler o capítulo 2, vou começar no verso 1 e vou até o verso 9. E eu gostaria que, se fosse possível, você acompanhasse e prestasse muita atenção. Tá ok? Então vamos lá. Lembrando que Ageu era um profeta e que, se nós pegarmos aqui o que ele está dizendo dentro do contexto da época dele, é uma coisa até difícil de se entender. Mas quando a gente consegue ver, através dessas palavras aqui, do que está escrito aqui, o que o nosso Pai teria para dizer para nós hoje, chega a ser arrepiante. Chega a ser prazeroso compreender as coisas como eu entendi, como eu compreendi. É lógico e óbvio que cada um é livre para entender e interpretar da maneira que quiser, né? Cada um pode fazer o que quiser. Eu vejo dessa forma e até às vezes a gente critica, né, dizendo que tem muita coisa deturpada, mudada dentro da Bíblia, mas tem até uns comentários aqui que no final eu vou ler porque ratifica, né, o que eu estou dizendo e a forma que eu vejo esse texto. Então vamos lá. Diz assim: no segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, que aqui é uma figura do nosso Redentor, do nosso Salvador, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Aqui Zorobabel é uma figura tanto do nosso Salvador como até de cada um de nós, tá, queridos? E no verso 4 diz assim: ora, pois sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Criador, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Criador dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco. Quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos.
Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Criador dos Exércitos. E neste lugar darei paz. Queridos, antes de a gente ver novamente os pontos principais desse texto, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Esse texto, o nosso Pai, através da boca do profeta Ageu, e através hoje dessa testemunha, tá? Porque a escritura aqui testemunha do que aconteceu no passado. E isso foi trago e está falando para nós hoje, nós temos conhecimento disso hoje, porque é para nós que está falando. E como eu sei? Você pode falar assim, não, isso aí está falando do templo lá, que Zorobabel construiu e tal. E quando diz aqui no verso 9, a glória desta última casa será maior do que a glória da primeira, está falando que o templo de Zorobabel vai ser, a glória do templo de Zorobabel vai ser maior do que a glória do templo de Salomão. Querido, só para que você que ainda está sendo enganado, está cego pela religião, existiu o templo de Salomão, existiu esse templo aí construído por Zorobabel, e depois deste existiu o templo de Herodes, o templo onde é relatado o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando você vê falando em templo ali, é o templo de Herodes, é o templo que os romanos construíram. Tá? Então, aqui está escrito, a glória desta última casa. Então não pode estar se referindo a templo, já que o templo de Zorobabel não foi o último. Ok? Então, é óbvio que nós não temos o costume, o hábito de ler, né? E aí nos enganam, passa muitas coisas desapercebidas. Mas, lendo, fica claro do que está falando aqui, é um aviso para nós hoje, e quando você vê falando dos versos 6 ao 9, está falando desses tempos do fim agora. Olha só o que ele diz. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Criador. Minha é a prata, meu é o ouro. De que casa que ele está falando? No verso 9 ele diz, a glória desta última casa. Qual que é a casa que o nosso Salvador foi nos preparar? A casa de meu pai tem muitas moradas. Essa é a casa, queridos. É dessa casa, a glória desta casa. Ele não está se referindo a templo algum. Ele está falando da glória da morada celestial. Olha só, vamos voltar lá no capítulo 1 e vamos ler aqui. Olha o que ele diz para nós que temos a obrigação de alertar os nossos irmãos, alertar o nosso próximo. Olha o que ele diz aqui. Olha como é claro, como é direto para você deixar de cuidar da sua vida terrena e começar a cuidar das coisas espirituais. Como é claro que nós devemos cuidar mais das coisas espirituais. Olha aqui, capítulo 1, verso 4, mesmo livro de Ageu. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneiladas, ou casas bem decoradas, né? Enquanto esta casa permanece em ruínas? Enquanto o povo dele, querido, está aí sofrendo, mendigando, enganado, sendo humilhado, sendo roubado nesses lugares que chamam de igreja. Ora, pois assim diz o Criador dos Exércitos, considerai o vosso passado. Olha só o que ele está dizendo. Olha para o passado de vocês. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos,
mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquital furado. Assim diz o Criador dos Exércitos, considerai o vosso passado. Queridos, ele está falando assim, olha pro quanto você já viveu. Você semeia muito, recolhe pouco, come, mas não chega, não se farta. Queridos, quando nós somos jovens, 18, 17 anos, 20 anos, nós temos planos e planos e planos e a ideia de felicidade. Felicidade existe? Você encontrou? Você olha para o seu passado, olha o que ele está falando aqui, olha para o seu passado, você tem visto o que você está vivido, o que você já viveu, o que você tem vivido, te faz feliz? Você se sente preenchido? Essa vida nesse lugar aqui, nesse planeta, te dá gozo, te dá prazer, te dá realmente alegria? Considera isso. Está dizendo aqui, considera isso. E para que você veja, leia aí de novo, leia o texto todo, são 2 capítulos apenas. Tá? Eu não vou ler tudo para não ficar um vídeo muito longo. Mas olha só como eu falei a respeito da Bíblia, né, que a gente às vezes critica. E você vê como as pessoas que comentam aqui, elas sabem. Eu tenho aqui uma versão Almeida Revista Corrigida e a outra Almeida Atualizada. E olha os comentários desses versos. Principalmente do verso 6 ao 9. Na Almeida Atualizada, o comentário diz assim: a paz será o conjunto das bênçãos que serão desfrutadas durante a era messiânica. Aí nos leva para Isaías 11, do 6 ao 9. Olha só o que está falando do verso 9 de Ageu 2, Ageu capítulo 2, verso 9. Está falando assim, ó, a paz será o conjunto das bênçãos. A paz que está falando aqui, ó, neste lugar darei a paz. Neste lugar darei a paz. Olha que paz é essa. Isaías 11, 6 a 9. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sob a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Criador, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Consegue ver que esse texto, que essa última casa, que é a última mesmo. Quando ele está falando última casa aqui, ele não está falando daquele templo de pedra que Zorobabel e o povo estavam construindo. Ele está falando da última mesmo. E olha como fica claro que esse texto é para nós. Está falando de futuro. Tem mais. Agora vamos ver um comentário aqui da Bíblia Pentecostal, uma das mais usadas, Almeida Revista e Corrigida. Olha só, é o comentário do capítulo 2, do verso 6 ao 9. Farei tremer os céus e a terra. Estes versículos referem-se ao juízo divino contra o mundo antes e durante a volta do Salvador. Os céus e a terra tremerão. A glória de Deus então encherá o templo como nunca antes aconteceu. Ele habitará entre o seu povo como Salvador glorioso. E tem algo ainda muito interessante. Olha só, a gente volta aqui no verso 6, diz assim: pois assim diz o Criador dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Querido, isso é as últimas dificuldades que o mundo passará antes da vinda do nosso Salvador. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão.
virão. Primeiro, o que é precioso para o nosso Pai? E qual é a única coisa preciosa que pode vir? Querido, esses somos nós. Todas as coisas preciosas, aquilo que tem valor para o nosso Pai aqui nessa terra, somos nós. Somos aqueles por quem Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Olha só. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, a casa onde essas pessoas que virão morarão, habitarão com ele. Minha é a prata, meu é o ouro. Querido, faz algum sentido para você essa frase aqui, esse verso 8? Minha é a prata, meu é o ouro. Ele está falando de minerais? Ele está falando de bens de valor? Ele se importa com ouro e prata ou algo do tipo? Minha é a prata, meu é o ouro. Somos nós, ele está falando de nós. A glória desta última casa ser maior do que a da primeira. A casa que o nosso Salvador foi nos preparar. Essa é a nossa habitação, essa é a nossa morada. Esse é o lugar que nós iremos. Ele está dizendo aqui, as coisas preciosas de todas as nações virão. Não foi isso que o nosso Salvador disse? Muitos virão do ocidente e do oriente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. É maravilhoso demais. Eu termino o vídeo por aqui. Muito obrigado por acompanhar. Espero que ajude você também a ver. E como ele está nos incentivando aqui, querido, vamos dar mais valor para a casa eterna, para a última casa. Ele está nos admoestando. Olha, considerai o vosso passado. Veja de que vale isso. Que valor que tem esse lugar. Ok? Esse é o canal Verdade das Escrituras. Inscreva-se, compartilhe esse vídeo. Nos ajude a divulgar o trabalho. Tá ok? Um abraço e até o próximo vídeo.